Olá pessoal, hoje eu gostaria de tocar com vocês num ponto em que durante os quase 10 anos que eu trabalhei como coordenador, que eu fui coordenador de uma grande universidade de medicina, do curso de medicina veterinária, eu tive um contato muito próximo com isso, que é o sentimento de frustração do aluno da medicina veterinária, principalmente entre o primeiro e o segundo anos do curso. Estudando sobre o assunto, conversando com outros coordenadores, com outros professores e até mesmo com os estudantes, eu elenquei aqui 6 pontos que a gente pode colocar como sendo fatores de estresse que poderiam ser o gatilho para o desenvolvimento desse sentimento de frustração, que é um sentimento muito negativo. O primeiro deles seria o estudante ter que lidar, ter que entender e compreender uma diversidade muito grande de espécies. Se nós pegarmos, por exemplo, o curso de Medicina Humana, que é um curso pesado, um curso de carga horária muito alta, o estudante de medicina tem que compreender uma espécie. No nosso caso, a gente tem que entender diversas espécies, do ponto de fisiologia, o ponto de anatomia, e aí eu já pego de cara a anatomia animal, que ela vem nos períodos iniciais, e ela por si só é uma matéria difícil de entender. Por quê? Porque o volume de informação é muito grande. Então esse é um fator de estresse e que causa um desconforto no estudante, principalmente o calor. O segundo ponto seria a angústia por morar distante de casa. Esse é um ponto muito comum naqueles estudantes que não têm uma universidade na região ou na própria cidade. Ele tem que se deslocar, morar e muitas vezes está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Ele está saindo de casa pela primeira vez e ele vai enfrentar a universidade morando fora de casa. Isso pode gerar uma angústia, principalmente nos meses iniciais, quando ele está morando fora de casa. O terceiro ponto, que pode ser um gatilho importante para o desenvolvimento desse sentimento de frustração, é a incerteza sobre as expectativas acadêmicas. Muitas vezes o aluno ele não tem claramente qual que é o objetivo da disciplina e qual é a forma de cobrança que os professores vão ter dele e que tipo de resultado ele tem que mostrar. Isso pode gerar uma ansiedade grande. Já o quarto ponto seria o sentimento de não pertencimento. Isso acontece muitas vezes quando o estudante ele não consegue se inteirar no ambiente acadêmico, na comunidade acadêmica, e ele passa a viver mais isolado. E isso só agrava tudo isso que a gente já falou até o momento. O quinto ponto seria aí uma questão que é muito inerente à medicina veterinária, que é uma discussão relativamente frequente sobre o processo de eutanásia. A veterinária, de uma maneira geral, ela lida com a morte muito mais intensamente do que, por exemplo, a medicina humana. Por quê? Quando a gente pensa no animal, muitas vezes o tratamento ele vai ser barrado ou por uma limitação financeira do proprietário ou até mesmo porque nós não temos condição de dar prosseguimento até o fim pelo fato do sofrimento do animal. Então essa discussão ela gera uma espécie de angústia também. Por quê? Porque até certo ponto, muitas vezes o tratamento só vai ser possível de chegar até o final se o proprietário consentir e tiver recursos financeiros para tal. Esse talvez seja o ponto que mais mereça atenção aí e que mais desperte um sentimento de angústia e consequentemente frustração com o curso. E o sexto ponto que eu gostaria de assinalar aqui seria aí basicamente uma falta de definição de objetivos por parte do aluno, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Não é raro, isso acontece até por uma certa imaturidade, acontece com qualquer um que entra na universidade, com uns mais, outros menos, de encarar a universidade como sendo um prolongamento, um prosseguimento do colégio. E não é, né, gente? É preciso já definir os rumos da vida profissional aí o quanto antes, até para você ter condição de direcionar o seu conhecimento para aquela área que você tem mais interesse. E para finalizar aqui com esses fatores de estresse, aí não seria um fator de estresse, mas algo que eu gostaria de chamar a atenção, que é um erro muito comum que a gente percebe. Não raramente o estudante chega e fala que ele resolveu fazer medicina veterinária porque ele gosta de animais, ele não gosta de lidar com as pessoas. Esse é um erro muito grande. Por quê? Porque antes de mais nada, antes de qualquer coisa, nós como médicos veterinários, nós somos um agente de saúde pública. É função do médico veterinário zelar pela saúde da comunidade, pela saúde pública e, claro, cuidar da saúde dos animais, muitas vezes até mesmo evitando zoonoses, que elas passem dos animais para os seres humanos. E por outro lado também, nós não temos como trabalhar na medicina veterinária sem levar em consideração o proprietário, que é aquela pessoa que está entre nós profissionais
e o animal que nós vamos cuidar. Então, antes de mais nada, o médico veterinário ele precisa de amar as pessoas, precisa gostar de lidar com gente. Caso contrário, ele vai ter uma surpresa que não é aquele que estava esperando. Então é importante lidar com esse aspecto de ter que trabalhar com as pessoas, porque ela vai ser o elo entre a nossa profissão, né, entre nós e os animais que a gente vai trabalhar. Eu gostaria de, na sequência, de colocar aqui alguns pontos que a gente considera pelos estudos, pelo material que foi avaliado, abordado, pelas discussões que nós presenciamos enquanto corpo docente dentro da nossa universidade ou até com outros professores de outras universidades, alguns pontos que eu acredito que possa ajudar aí nesse processo de resolução desse problema da frustração. Vamos lá! O que fazer numa situação dessa? O que eu vou colocar para vocês aqui foi até resultado de uma publicação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que está disponível até no site do próprio Conselho, e de conversas que a gente teve com várias pessoas envolvidas nesse processo, e principalmente os alunos. Primeiro ponto, invista um tempo para o seu autoconhecimento. Tente identificar qual que é a área que você tem maior interesse e se dedique mais a ela. Claro, o curso vai ser generalista, você vai ter que fazer todas as disciplinas e trabalhar com todas as espécies na graduação, mas você já pode direcionar a tua vida profissional para aquela área, para aquela espécie que você tem mais interesse, e isso com certeza vai ajudar a te motivar a caminhar aí até o final para a sua formatura. Segundo ponto, pode parecer óbvio, mas tente se relacionar e morar principalmente com colegas que você tem afinidade. Nesse processo aí, o fato de morar sozinho não ajuda em nada. Então você ter com quem conversar, até para trocar ideia, é fundamental. E nesse aspecto vem o terceiro ponto. Tente procurar aquele professor que é mais chegado seu ou daquela área que você tem mais interesse. Converse com ele sobre as expectativas que você tem, até para você ter uma visão real, né, da vida profissional que você porventura esteja querendo praticar. Isso é muito importante e isso dá para a gente uma segurança muito grande ao longo do processo de formação. Quarto ponto, imponha-se limites. Não adianta você estudar feito louco, né, e não ter tempo para se divertir, para descansar. Então é fundamental ter o equilíbrio nesse aspecto. Aí eu convido vocês até para assistir o vídeo, um dos primeiros vídeos que eu coloquei no canal, que é como estudar na universidade ou na faculdade. Isso lá vocês vão ter dicas importantes de como aproveitar o tempo e como ter, né, uma projeção de rendimento melhor com o esforço aí dentro daquilo que a gente considera razoável. O quinto ponto é importante também cuidar da saúde e praticar esportes. Olha que coisa engraçada isso. Engraçado não, é fundamental a gente cuidar da nossa saúde, né? Então o fato de se praticar esportes, de você cuidar da sua saúde, faça com que você desvie um pouco o foco da universidade e tenha contato com outras pessoas. Isso é fundamental até para a saúde mental. Sexto ponto, é importante também a gente ter uma crença, não importa qual seja a religião, mas é fundamental a gente trabalhar a espiritualidade. Afinal de contas, nós não podemos pensar só nesse ponto, o hoje, o agora. É importante ter aí uma transcendentalidade, a gente pensar aí que há um algo maior, que não seja só esse mundo presente nosso material. E claro, né, gente, se o bicho pegar mesmo e o processo se agravar, aí a recomendação é que você procure uma ajuda profissional, até mesmo um psicólogo que possa te dar uma orientação em relação às suas angústias. Ok, pessoal? Eu acredito que aí a gente possa trabalhar para que vocês consigam minimizar esse sentimento de frustração, que é plenamente normal em qualquer curso, e com a medicina veterinária não seria diferente. Ok, um abraço, até a próxima.